Oi, sou a Carol Passos. E eu sou a Stephanie Ceola. E esse é o Pós Fácil, um podcast criado por duas amigas que gostam de falar sobre livros. Nós somos jornalistas, estudamos literatura e falamos aqui sobre livros com muito bom humor e zero pretensão. Vem com a gente! Olá, posfaceiras, posfaceiros e posfaceires. Aqui é a Stephanie Ceola. Faz um tempo que a gente não faz um episódio nesse formato de conversa, que foi como a gente começou, porque se vocês ainda não ouviram, a gente acabou de lançar uma série no formato narrativo sobre literatura catarinense, então, por favor, ouçam. Mas a gente retomou esse formato para um assunto que é de utilidade pública e que já virou tradição nesse podcast, que é falar sobre os livros obrigatórios para o vestibular da Universidade Federal de Santa Catarina, a UFSC, que nessa edição de 2020 para 2024 é unificado com o IFSC e o IFC também. Oi, gente, aqui é a Carol, e para falar sobre esses livros deste ano, a gente tem um convidado especial, que é o Jorge França. Ele é professor de língua portuguesa, bem-vindo. Ele é professor de língua portuguesa e literatura brasileira do Colégio de Aplicação da UFSC. Bom, Jorge, seja bem-vindo ao Pós Fácil, e pode se apresentar aí da maneira que você achar melhor. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não sei que hora que as pessoas vão ouvir isso. A gente tá acabando de noite, eu tô dizendo bom dia, mas tudo bem. Estamos assim de saúde, né? Assim de saúde. Não, estamos assim de saúde. Final de ano de professor é isso, né, gente? Meu nome é Jorge França, eu fiz toda a minha formação em letras na UFSC, né? Eu estudei letras português, fiz mestrado e doutorado na instituição também, na área da literatura. Estudei modernismo, basicamente, no meu mestrado, no meu doutorado. Trabalhei com um autor pouco conhecido, chamado Paulo Duarte, com essa ideia das invisibilidades, né, que sempre foi algo que me chamou muita atenção. Durante o doutorado ainda, comecei a trabalhar no colégio de aplicação, como professor de língua portuguesa e de literatura, né. Já trabalhei com praticamente todas as séries do Ensino Fundamental 2 e do Médio, e atualmente estou trabalhando com uma turma de terceiro ano, e também estou na função de coordenador de educação básica da UFSC, na Pró-Reitoria de Graduação em Educação Básica. A biografia profissional é mais ou menos isso, né? O resto a gente vai sabendo ao longo do contato. Eu fui olhar teu Lattes para essa gravação e eu mandei mensagem para a Carol dizendo que ano que vem eu tenho que fazer meu estágio obrigatório em letras. Eu vou te mandar meu currículo. Estágio obrigatório da graduação, ótimo, né? Um dos papéis principais do colégio de aplicação é isso, formação de professores. Eu quero ir lá contigo. Já sou candidata aqui publicamente. Tá ótimo. Depende mais de que não, deu um carteiraço, né? Ao vivo. Ai, gente, eu tô pedindo emprego, entendeu? Vida é assim. Ai, aqui não tem emprego, tô com pouco. Que emprego, hein? Tipo, nem é estágio remunerado nesse caso. Nada, é só trampo. Eu tô de trabalho, na verdade. Pois é. Depois desse momento, educação gratuita e professores conversando, eu vou falar um pouquinho das obras, quais que são as obras obrigatórias esse ano. Então, tem Úrsula, o romance da Maria Firmina dos Reis, Torturado, que também é um romance, do Itamar Vieira Júnior, A Alma Encantadora das Ruas, que é um livro de crônicas do João do Rio, Velhos, um livro de contos de Ale Mota, o roteiro do filme O Ano que Meus Pais Saíram de Férias, que é de autoria de Cláudio Galperin e Karl Hamburger, Braulio Mantovani e Ana Wilaert, e o romance experimental Mês da Gripe, do Valêncio Xavier. Bom, a Coperv, ela organiza o vestibular da UFSC e ela explica que, além de conhecimentos relacionados à literatura brasileira e seus autores mais expressivos, a prova pretende verificar a literatura e a compreensão das obras. Então, Jorge, olhando para essa lista aí de cara, como que você avalia essa escolha dos livros, né? O que você achou disso? Tem algumas coisas bem interessantes para observar sobre essa lista, né? Na verdade, sobre a história e a existência das listas. Eu sou de um tempo de vestibular com lista de 12. Essa lista foi de 12 para 10, de 10 para 8, de 8 para 6, né? Alguns podem pensar assim, cada vez se diminui mais, né? Mas eu acho que menos leituras para um ano é possibilidade de fazer um trabalho mais qualificado com essas leituras, para quem está na escola. Então, não sou assim um detrator da Coperv ter diminuído essa lista ao longo dos anos. Eu acho que em algumas outras universidades se pratica uma lista excessiva, né? E não só excessiva em volume, em número de leituras, como eu não sei muito bem o que pensar
em alguns casos em que está se incluindo literatura estrangeira, traduzida, né, no caso, quando a gente tem tantos e tão bons autores brasileiros contemporâneos aí para serem contemplados, para serem lidos na língua em que eles mesmos escrevem, né? Mas tem aparecido em alguns vestibulares por aí afora, né, literatura norte-americana, inglesa, latino-americana, enfim, né, mas para leitura traduzida, né, para prova de português. E em alguns casos, especialmente em São Paulo, essa sobrevivência da literatura portuguesa, né, que eu acho uma sobrevivência muito colonial, assim, muito com esse peso ainda para a gente de ter que dominar toda a história pregressa de Portugal, além do que fizeram aqui, né, desde que aqui chegaram. Indo para a nossa, né, eu acho que a UFSC tem buscado, ao longo dos últimos anos, diversidade de gêneros textuais, uma paridade de gênero, né, entre autores e autoras dentro da composição da lista, que eu acho bastante positivo, e também uma visibilização da questão étnico-racial, né, a inclusão de vários e várias autores e autoras negros nessa lista, né, desembranquecendo o que já foi uma lista toda branca. Saiu agora, nessa semana, uma matéria na Folha de São Paulo, inclusive, que procurou fazer uma comparação das listas das principais universidades aí do ranking Folha, né, e tem várias, acho que estou condizendo com algumas questões que apareceram nessa matéria, mas que faz uma análise bastante interessante, né, de como nos últimos anos essas questões, né, que envolvem paridade de gênero e a literatura afro-brasileira dentro das listas, né, como isso tem crescido e quão importante que é isso, né, na configuração das listas que a gente tem agora. Então eu acho uma lista interessante, eu acho uma lista que tem uma boa aposta no contemporâneo, boa variedade de gênero, paridade de homens e mulheres e uma visibilização forte da literatura afro-brasileira, assim, acho bem legal que a gente esteja caminhando para isso. Pois é, isso que você falou da questão de gênero e racial, assim, observei ano passado essa paridade de gênero, esse ano, dá para dizer que também, porque o roteiro é assinado por várias pessoas e tem mulher também, então, né, também fica nessa paridade, e da questão racial me chama mais atenção, porque além da gente ter 3 autores negros, né, a Maria Firmina dos Reis, o Itamar Vieira Júnior e o João do Rio, o livro do João do Rio eu não conheço, mas pelo menos em Úrsula e no Torturado, a questão racial também é a temática central dessas obras, né? Então não é só o fato de ter uma escritora negra, um escritor negro, mas também o modo como eles abordam isso ali, né? Uhum. E aí você, como professor, eu queria saber como é que isso é abordado em sala de aula, sabe? Quando você vai falar com a galera sobre essas obras, assim, como é que você traz esses assuntos? Vamos lá, né? Eu sou um professor, mas sou um professor branco e mais me comprometo das minhas possibilidades, né, com um trabalho antirracista que passa, né, justamente, digamos, por todo esse debate, por todos os temas que esses livros trazem na sala de aula, né. Semana passada, inclusive, eu estava falando com um grupo de licenciandos dessa questão de que a gente tem uma lei no Brasil, né, que trabalha com história e cultura africana e afro-brasileira nas escolas, e uma dificuldade muito grande na implementação dessa lei, né, em fazer essa lei acontecer de fato, né, e com trabalhos sistemáticos dentro da escola, muitas vezes depende de um professor de outro, ou só da área de humanidades, ou só do professor de literatura, enfim, né, falta, digamos, em muitos casos, em muitas escolas, falta essa lei ganhar corpo num trabalho mais articulado, né. Mas acho que a gente ter esses autores como ponto de partida é uma coisa, né, maravilhosa, assim. Maria Firmina não só a primeira mulher do Brasil, mas da América Latina, né, da negra, escreveu um romance, e também abolicionista, né, não é qualquer romance, mas é um romance que tem esse mérito de, em alguns dos capítulos dele, tratar de questões que fazem críticas severas, né, ao sistema escravista brasileiro, a todo o sistema do tráfico negreiro e tudo mais, né, e isso antes do próprio Castro Alves, que todo mundo fala, navio negreiro, abolicionista e tal. Ela escreve um capítulo inteiro com uma negra, Susana, narrando esse sequestro e essa vinda, né, e esses horrores desse navio, né, até chegar ao Brasil, antes mesmo do Castro Alves, né, e dando voz para essa personagem, para uma mulher negra contar a sua história. Já o João do Rio, foi um dos primeiros caras a se interessar pelas religiões de matriz africana, né, como escritor, como repórter, como quase que um antropólogo empírico, sei lá, né, observando como esses cultos circulavam na cidade do Rio de Janeiro, e antes de escrever Alma Encantadora, escreveu As Religiões do Rio, que fazem uma baita descrição, né, de como eram esses ritos entre as populações negras do Rio de Janeiro. Isso vai aparecer um pouco dentro da Alma Encantadora também. E o Torturado, enfim,
super contemporâneo e revisitando toda a sobrevivência do passado escravista, né, do Brasil, mostrando essa comunidade toda que vive ao redor dessa fazenda, e as estruturas de trabalho, de exploração que estão ali desde o período da escravidão e mesmo, né, com a abolição, com coisas muito pouco mudaram e vão atravessando o século XX inteiro, né, então acho que são 3 livros que têm 3 pontos, assim, fundamentais para a gente debater história e cultura afro-brasileira, né, e dentro da escola. Tem muito o que tirar dali, né. E outra coisa que me chamou a atenção na lista é que, tradicionalmente, o vestibular da UFSC inclui pelo menos uma obra de autoria de alguém aqui de Santa Catarina, né? Ou com uma relação muito próxima com o Estado, né? O Salim Miguel, Adolfo Boz Júnior, enfim. Uhum. E nessa lista esse ano não tem ninguém, né? Me parece que foi a primeira vez, né, que a gente não teve nenhum catarinense. Não sei te falar nada sobre isso, assim. Mas como é que você avalia, assim? Complexo, porque, em parte, às vezes a gente repete muito os mesmos autores, né? A gente recai no Cruz de Souza, no Franklin Cascais, no Salim, às vezes, né? Em alguns poucos nomes que se tornaram meio que canônicos aqui no estado, que se distanciam muitas vezes bastante historicamente dos nossos alunos, né? Lei Cruz de Souza é maravilhoso, mas é muito difícil de se fazer na escola. Eu já trabalhei com lista que tinha, né, os sonetos dele. A gente teve Negro no ano passado, que não era só poema. É importantíssimo, mas é muito, muito difícil, assim. Acho que não dá para a gente repetir para sempre esse mesmo autor, né? Eu gostaria muito talvez, de ver contemporâneos catarinenses bons, que infelizmente estão em pequenas editoras, vários deles, né? E isso é uma dificuldade para quem organiza, né, ou uma lista de vestibular, porque você tem que ter disponibilidade do livro para ser lido, né, não dá para, digamos, colocar alguma coisa que tem uma tiragem muito pequena que os candidatos que estão por aí não vão conseguir acessar, etc. É um impasse muito, muito grande isso, né. Tem muita gente legal produzindo literatura em Santa Catarina agora, nesse momento, que eu adoraria que tivesse aí. Mas vamos ver, né, o ano que vem não saiu ainda, né, ninguém sabe o que se volta, se não volta, o que acontece, né, mas acho importante a gente conhecer um pouco, um tanto, nossa produção local também, né, não cair naquele discurso meio bobo de, porque eu tenho que amar porque amo porque é nosso, né, é meio besta, assim, mas, poxa, é cíclico, né, se esses autores não têm leitores, e se isso tudo não circula, não se fala sobre eles, a gente, né, não sai dessa mesma posição de periferia da periferia da periferia, né, que é a produção aqui. Então, vamos começar, né, com Úrsula, que a sinopse eu vou ler rapidinho aqui. Úrsula é um romance da escritora maranhense Maria Firmina dos Reis, publicado em 1859. É considerado o primeiro romance escrito por uma mulher no Brasil. O romance foi publicado como primeira mulher negra? Eu acho que é o primeiro de uma mulher negra. Tem toda uma pesquisa das escritoras ali do século XIX, eu não sei se falar bem, mas como mulher negra, com certeza, sim. O romance ele foi publicado com o pseudônimo Uma Maranhense, né, e o romance foi ter a segunda edição apenas em 1975, graças à organização de Horácio de Almeida. E o que você acha, Jorge, que vai cair desse livro? O que pode acontecer, o que pode cair na prova para os vestibulandos? Eu até comentei um pouco, né, me antecipei aqui, eu dei spoiler da minha própria fala. Não, tranquilo. Quando eu fui responder a outra questão, né, sobre história e cultura afro-brasileira na escola. Mas eu acho que essa é a grande coisa do Úrsula, né? Como romance, como construção romanesca, é um livro que muitas coisas atende bem o cânone romântico, né? Aquela história de amor derramada, da mocinha super boa e do rapaz que se encanta por ela, e que aí entra um terceiro elemento, que é o tio dela no meio, para ser o obstáculo da realização desse amor, né? E essa pessoa é super má, é cruel com seus escravizados, né, capaz de matar qualquer um pelo que ele quer. Os personagens são bem planos nesse sentido, né, e esse núcleo central da história, central, por assim dizer, né, do enredo, é um núcleo branco também, né. Eu vejo o grande interesse do Úrsula justamente no retrato que ela faz dos personagens negros, como eu destaquei, né, o capítulo Suzana, que é toda aquela narrativa feita pela Suzana. A gente tem o Túlio também, que aí é um pouco ambíguo, né, porque
entra nessa coisa de ajudante do mocinho, fica nessa dívida de gravidez, nessa dívida de gratidão, eu queria dizer, não de gravidez. Ai, meu Deus. Fica nessa dívida de gratidão para com, né, o Tancredo, porque o Tancredo deu dinheiro e tal, e aí vai ficar nessa coisa, né, de ajudante do mocinho branco que topa tudo pela sua amizade, né, ao homem que lhe deu o dinheiro da liberdade. Mas ainda assim tem esse grande ponto, né? Eu acho que a grande coisa da Úrsula é que não só nesse capítulo, mas em vários outros momentos, a abordagem feita do sistema escravista brasileiro é uma das primeiras a digamos, pesar forte nos horrores que tem aquilo ali, na crítica que é feita, né, a todo o sistema. Isso a gente está em meados do século XIX ainda, né? Vai levar até se chegar à abolição, etc. Enfim, vai um bom tempo, né? Ela tem uma visão muito à frente. E, Maria Firmina foi uma mulher muito longeva, né? Eu estava olhando, ela viveu quase até os 100 anos, assim. Sim. Foi professora. Eu estava pesquisando aqui só enquanto você falava, ela foi a primeira mulher a publicar um romance no Brasil. Não significa que outras mulheres não tinham escrito, mas não tinham publicado. Sim, tem esse... E ela foi a primeira mulher negra a publicar um romance na América Latina. Na América Latina, sim. É uma loucura. A primeira mulher no Brasil também a ser aprovada, mulher negra no Brasil a ser aprovada num concurso público. Então ela também tinha um cargo estável, né, no Maranhão. E a fundar um grupo escolar misto. Né? Olha essa ideia da escola onde você tinha meninos e meninas, né, estudando juntos, que não era nada pacificado no século XIX, foi um dos primeiros grupos escolares mistos do Brasil, foi fundado por ela lá no Maranhão. É incrível a história dessa mulher. E também lembrei que esse cara que depois organizou a obra, né, relançou a Maria Firmina agora nos anos 70, quando eu estudei o livro, eu li uns artigos que contavam que ele, na verdade, ele encontrou o livro num sebo, e o livro era assinado como uma maranhense, né? Sim, até descobrir quem era essa maranhense, né? Imagina a loucura desse trabalho de pesquisa, né? Para daí descobrirem, quem é essa mulher? E aí foi feita muita pesquisa, ela escrevia muito para jornais da época, e foi assim que se descobriu que era ela, assim. A mulher ficou um século esquecida. Assim. Tem até uma questão com a imagem, né? Tem várias fontes que colocam uma imagem de uma outra mulher como sendo dela também, né? Que até isso, né? Paira esse desconhecimento sobre a figura, pairou durante um longo tempo, né? Essa invisibilidade que eu falei disso no começo. Sim. E aí tem que aparecer algum pesquisador para levantar essa peça de volta. E aí, a importância de a gente estar né, caminhando para tempos que dão mais valor para isso, né, para a gente pensar como gênero, como raça, foram fatores que invisibilizaram uma série de escritores na nossa história. Né? Ela é um grande caso, né, levar um século para ser revista. Posso passar para o Torturado, gente? Vou ler a sinopse aqui rapidinho, né, Torturado do Itamar Vieira Júnior, o livro bombou demais, né, assim, acho que é difícil quem não tenha visto a capa. A sinopse diz o seguinte: nas profundezas do sertão baiano, as irmãs Bibiana e Belonísia encontram uma velha e misteriosa faca na mala guardada sob a cama da avó. Ocorre então um acidente, e para sempre suas vidas estarão ligadas, a ponto de uma precisar ser a voz da outra. Numa trama conduzida com maestria e com uma prosa melodiosa, o romance conta uma história de vida e morte, de combate e redenção. Eu peguei essa sinopse ali do site da Todavia, que inclusive dá um bom spoiler do que acontece na história. Mas a gente presume que a pessoa que está estudando para o vestibular está aqui nos ouvindo, já leu o livro e está ouvindo só para relembrar, né? Lógico. Então, as dicas. Com toda certeza. Então tá tudo bem. Leu todos. Meus alunos estão com um trabalho sobre o Torturado para apresentar na próxima semana, inclusive. Olha, então. E mas esse spoiler tá no primeiro capítulo, pessoal, não tem desculpa, pelo amor de Deus, né? Assim, já começa desse jeito, assim. E sobre o Torturado mesmo, na mesma linha, assim, você também já adiantou um pouco, mas que aspectos dessa obra você acha que podem aparecer na prova, assim? Eu não sei se a UFSC se preocupa tanto com, por exemplo, estrutura narrativa, sabe? Ou se é mais a história mesmo que é contada ali. Eu acho que as questões, elas
elas imbricam várias coisas, assim, né? Elas podem pegar pontos que têm a ver com o enredo, podem pegar pontos que têm a ver com as vozes, e voz nesse romance é uma coisa muito cara, né? Muito, muito central para a estrutura dele todinha. E também, digamos assim, entrar um pouco mais na análise linguística a partir de coisas que apareçam num excerto que eles vão catar, né, e colocar ali na questão da prova, e a partir do qual vão fazer a questão circular. Então, a atenção a essa construção linguística, ela acontece também nesse tipo de questão, né, de proposição, que a gente poderia dizer que mais de gramática, entre aspas, né, por assim dizer, mas que vai procurar ler coisas do texto como no seu funcionamento mesmo, né, seja, sei lá, como o autor constrói recursividade, como constrói frase, como, né, eu acho, no caso do Torturado, o livro muito melodioso mesmo, né, muito poético, assim, na maneira como ele constrói várias das passagens, e eu diria que em especial na última parte, né, porque são 3 partes, cada uma com uma narradora, né, a gente tem a narrativa da Viviana, a narrativa da Dionísia, e no fim a narrativa da entidade, né, da Santa Rita Pescadeira, e aí eu acho que é onde a narrativa ela pira mesmo, né, essa entidade que paira sobre o passado, paira sobre o presente, consegue se deslocar por todos os lugares, né, sem ter um corpo físico próprio, mas procurando um cavalo, né, que é toda coisa da entidade, né, em quem ela vai baixar, em quem ela vai incorporar, e isso tem tudo a ver com como a história se resolve, né, também. E eu acho que ali a linguagem pira mais do que nas outras 2 partes, assim, acho que ele tem uns arroubos bem poéticos que deixam a gente até um pouco desorientado. Acho que o leitor que espera uma coisa muito, muito tradicional do romance, quando chega ali ele desestabiliza e, tipo, o que é isso? Para onde vai? Mas eu acho que literatura é para isso mesmo, né? Uhum. Não é para confortar, é para colocar a gente justamente nesses deslocamentos, nesses lugares de desconforto, de dúvida, né? E em termos de dúvida tem muito espelho, né? Uma narrativa cheia de espelhamento, de uma geração com outra, de uma irmã com a outra, de um personagem com outro, de uma história que se repete, mas não se repete igual, né? Então é muito cheia de camadas, até porque dá para dizer que percorre praticamente um século, né? Essa história que ele narra ali nas várias gerações daquela família e das outras pessoas com quem ela convive, né? E é legal que tem o negócio da oralidade também, né? Menos uma preocupação, assim, com formalismos, assim, da língua portuguesa, né? Eu achei legal esse livro cair por isso, assim, também, porque às vezes é tudo tão quadrado, né? E esse livro, não, ele traz uma linguagem própria ali, né? Ele respeita muito o modo como as pessoas daquela região da Bahia falam, então eu achei isso bem interessante de cair no vestibular. E é um respeitar sem caricaturar, né? Né, total. Você tenta, isso, já que falei dos românticos antes, né? Num clássico de narrativa que fala sobre pessoas que vivem no interior, que não falam a linguagem urbana, mas próximo do padrão, você cair na caricatura de tentar, né, grafar com mais ou menos como essa pessoa fala, como é o som da fala dessa pessoa, né? Eu acho que ali ele não recai nisso. Enfim, isso também fez parte de algumas polêmicas em torno do livro, né? Foi um livro que produziu rapidamente aí dissensões, não, acho que pelo próprio sucesso que fez, né? Fazia muitos anos que você não tinha uma obra de literatura brasileira com essa vendagem, né? Que estourou assim, que entrou na lista dos livros mais vendidos do ano, né? Acho que pode jogar para bem longe aí, quando a gente teve escritores brasileiros nesse rol. Ainda mais, enfim, com o advento de livro de coach, de não sei mais o que tomaram a lista dos 10 mais vendidos, né? Literatura, ainda mais literatura produzida no Brasil, sobre essa temática. O sucesso é incontestável, qualidade também, mas várias pessoas, né, nas críticas, fizeram alguns arremedos, construíram algumas frases, né, certas coisas que pareciam não sair com a mesma naturalidade de estudo que a gente está dizendo, né? Mas acho que isso não desqualifica o texto de maneira nenhuma, assim. É um baita livro. Eu ia comentar até que ele tem uns aspectos de conceito, né? Ele traz conceitos e ele é quase didático em alguns pontos, né? Isso. Que eu acho isso muito interessante, porque é um livro de grande vendagem que trata de temas e ele resolve explicar para o leitor, né?
Eu já ouvi críticas sobre isso, mas eu imagino que, pela repercussão que esse livro teve, tanto de leitores, eu acho até que eu acho necessário, assim, achei que foi importante a escolha dele de fazer isso. Por exemplo, né, uma das falas que surge de exemplo desse texto, não sei o que, lá, somos quilombolas, né? Parece ser pouco natural que a pessoa, de repente, venha e diga e defina identidade, assim, mas talvez seja interessante e importante essa palavra estar ali, né? Para que, afinal de contas, se reconheça que essa história toda que está sendo contada é uma história sobre, né, remanescentes quilombolas, é uma história sobre a permanência das estruturas da escravidão no país, né? Isso que a gente está aí mais de 100 anos depois ainda correndo atrás do mínimo de reparação, né, que não houve, enfim. Sim, tem a questão agrária também, muitas vezes ele para explicar, né, então, acho que, enfim. Tem um pouco, talvez, da formação dele, né, o Itamar comenta, como geógrafo, como trabalhador do INCRA, né, que andou muito entre essas populações, trabalhando com regularização fundiária, deve ter tido contato com N histórias muito semelhantes, né, de pessoas que vivem na terra, não têm direito à terra, não têm direito nem a uma moradia decente sobre a terra, tem parte do produto do seu trabalho sequestrado pelos próprios donos da terra, né, passa muito, muito por aí, né, pelas relações com terra, com trabalho, com a história desse país. Bom, vou já falar do próximo, que é o do João do Rio, Alma Encantadora das Ruas, que a sinopse é a seguinte: o irmão carioca de Baudelaire flana pelas ruas do Rio e mostra cenas da Belle Époque, a brasileira. O contraste entre o glamour dos salões da sociedade e a brutal marginalização da plebe ignara. João é considerado o primeiro repórter brasileiro. Suas crônicas trazem um olhar cru das ruas e seus personagens. E aí, Jorge, sobre esse livro? Você já falou também um pouco? A gente acho que está fechando 3 aí que tem relação. Acho que eu falei mais das religiões do Rio do que do Alma Encantadora, né? Bom, João do Rio é um pseudônimo, né? Primeiro, se chamava João Paulo Barreto, tem até uma controvérsia sobre os vários sobrenomes, né, e essa é uma, digamos, é uma entidade que ele criou, né, esse e outros pseudônimos que ele usou na imprensa carioca para escrever as crônicas dele, assinava Joy e algumas outras e tal. Uma figura muito notória, né, no Rio de Janeiro, tinha essa coisa meio dandy, né, de ser esse homem que se arrumava muito, que frequentava os cafés, que tinha essa afetação, mas também essa coisa de polemista, né, de ironizar uma série de figuras, né, que ele escrevia no jornal, às vezes de uma maneira meio cifrada e meio difícil de ler, né. Tem um domínio de construção de frase, de coisa, para nós, leitores de um século depois, é muito difícil acompanhar a frase dele, muitas vezes, né, mas afinal de contas, no meio desse monte de adjetivo de volta, não sei o que, o que esse sujeito está falando, né, e acho que é muito próprio digamos, desse beletrismo da Belle Époque, né, por assim dizer, tipo, a gente está no Rio de Janeiro, que está se modernizando à moda de Paris, né, Pereira Passos, como prefeito do Rio, vai copiar, né, ou se inspirar no projeto o Haussmann, prefeito de Paris, que fez toda a modernização da cidade. Então, está surgindo ali as grandes avenidas do Rio, a população mais pobre está sendo expulsa do centro do Rio para, né, os morros, para fora dali, porque a ideia era fazer aquele centro uma coisa afrancesada, como a elite amava, né. O João do Rio, por um lado, está circulando no meio dessa elite, mas, por outro lado, está circulando no bafão desse centro, assim, procurando, né, ver que outra cidade é essa, né, que outra cidade é essa, onde você tem casas de fumadores de ópio funcionando à noite, onde você tem, né, a vida das pessoas em situação de mendicância, né, tanto crianças quanto mulheres, onde você tem logo ali gente trabalhando de sol a sol como estivador, em depósito de carvão. Então, na verdade, ele vai, né, ter um olhar para várias dessas figuras marginalizadas da cidade. A terceira parte do conjunto das crônicas é toda sobre a casa de detenção, né, vai falar da situação dos presidiários, das presidiárias, inclusive. Então, tem um olhar muito, muito singular para essa população marginalizada dentro do Rio de Janeiro que, né, moderniza-se a moda francesa. E acho que é legal, como algumas, né, curiosidades, né, em torno da vida dele. João do Rio morreu com 39 anos, teve um infarto, um táxi, e era tão conhecido que dizem que mais de 100 mil pessoas seguiram o velório desse homem pelas ruas do Rio de Janeiro, né? Um homem negro, homossexual, gordo,
né, totalmente fora dos padrões estéticos, por assim dizer, e que conseguiu, como repórter, né, arregimentar essa fama, com alguns mitos pessoais também, né, coisa da amizade, coisa do Aradum, enfim, é uma figura bastante singular, assim, né, a biografia dele é um capítulo à parte, assim, que eu comprei, inclusive, né, esse do João Carlos Rodrigues, João do Rio, uma biografia, que é bem legal de ler também, para conhecer esse sujeito, né, que escreveu essas crônicas. Tem um episódio do podcast Vidas Negras, do Tiago Rogero, nosso cristalzinho, da primeira temporada, que é sobre o João do Rio. É o episódio 13, chamado A Rua Tem Alma. E aí ele conta sobre isso, do quanto o João do Rio transitava em lugares em que os jornalistas da época não costumavam transitar. Esse negócio de ser um repórter de rua, raiz, assim. E, por outro lado, também os grandes salões, e até uma ligação, eu lembro que falava muito do estilo dele, da ligação dele com a moda, do modo como ele se vestia e tal. E aí o Tiago faz um paralelo entre a história do João do Rio e a história do René Silva, do Voz das Comunidades, hoje, e aí faz esse paralelo que é muito interessante, assim, né, pensar numa perspectiva do jornalismo popular de periferia, que o João fazia isso em grandes veículos de comunicação, mas ele trazia, né, esse aspecto, mas não deixava ele transitar entre os bambambam, assim, né. Sim. Acho E que é um personagem muito interessante. Pensando, né, tem essa escrita toda muito rococó, muito difícil, mas o quanto se cobrava, né, mais ainda de um homem desse para ter lugar na imprensa, sendo, né, negro, sendo gay, enfim, né, ele tinha que ser 2 vezes melhor do que qualquer dos outros colegas, né, de letras, de pensamento ali do seu tempo, para poder ter o espaço que ele teve, que ele conquistou, né, enfim, uma figura bem, né, fenomenal, assim. A gente falou da coisa da alma, realmente o nome do livro, que é esse compilado de crônicas que ele publicou ali na primeira década, né, do século, vem de uma conferência que ele coloca como abertura do livro, né, que é justamente a rua, e ele termina com a outra que é a Musa das Ruas, que meio que se repetem, né. E tinha essa moda, né, no começo do século XX, a moda das conferências, né, era uma prática própria da elite carioca frequentar conferências sobre, às vezes, as maiores frivolidades, as coisas mais bestas, assim, às vezes, assuntos filosóficos mais profundos, né, e ele, como conferencista, em algum momento, resolve, né, refletir sobre isso, afinal de contas, o que define uma rua, né, o que dá cara, história, identidade, né, para cada uma das ruas da cidade, né, como é que elas nascem e vão, né, proliferando e vão ganhando uma cara. Eu fiz esse exercício com meus alunos, assim, em parte, de eles tentarem falar sobre a alma, ou da rua onde vivem, ou de alguma rua da cidade pela qual eles transitam todo dia, assim, né, saíram alguns exercícios bem interessantes, né? Inclusive da gente tentar pensar assim, tal rua leva tal nome, mas quem que dá nome para uma rua, né? Por que esse nome, essa homenagem a essa pessoa? E muitas vezes especialmente, né, em ruas de alguns bairros e coisas assim, mas não faço a menor ideia, eu boto no Google, não acho quem foi essa pessoa que deu nome para a rua e tal, que às vezes é alguém dali da comunidade que foi homenageado e que ficou naquela placa, mas a história da pessoa meio que, né, alguém vai levantar porque não tá na internet, né? E se não tá na internet, não existe. Eu vou dar uma brisada agora. Vou dar uma brisada que essa questão da rua, a gente saiu no isolamento, e aí é um livro sobre flanar na rua, esse olhar para a rua, né? Pelo menos assim, eu tenho caminhado muito, assim, e parece que ao olhar para as coisas mudaram, né? A gente estava dentro de casa e muita coisa mudou, né? E agora esse livro aí. Bem legal mesmo. E chamar atenção para os detalhes pequenos, assim, o tema dele que eu adoro, que ele fica falando das tabuletas, né, que ele reflete sobre as placas das lojas, de cada estabelecimento, os nomes, e é uma coisa assim, sei lá, eu tenho das tabuletas e tenho das pinturas, né, aquele perfil no Instagram que eu adoro ficar olhando lá, que é o do Hand Painted Brasil, coisa, eu li aquela crônica e eu ficava pensando, né, nesses pintores anônimos, né, que pintam parede de oficina mecânica, de restaurante, faz desenho de personagem, de não sei o quê, ou o cara que dá o nome para um lugar em homenagem a uma atriz do cinema que ele gosta, um filme que ele gosta, sei lá. E aí você pensar por que esse nome, né, desse lugar é isso,
E como isso vai fazendo a identidade de cada rua, né? É a rua que tem o mercado tal, é a rua que tem a oficina tal, sei lá. Não, e é tão legal quando a gente descobre essas histórias, né? Eu tava ontem mesmo pesquisando, porque eu tava fazendo a newsletter do Pós-Fácil, e eu fui pesquisar se o nome do artista Bittencourt, se o Bittencourt era com 2 T ou não, mas eu queria o nome do cara mesmo, né? Não da rua Artista Bittencourt aqui no centro. Então achei, eu botava Artista Bittencourt e só aparecia pelo nome da rua, e é com 2 T. Mas eu fiquei tão chocada de botar no Google e não aparecer nada, porque eu acabei de ler um livro em que ele é um personagem do livro, e ele é um personagem incrível. Ele foi um cara, eu assim, estou perdidamente apaixonada por ele. Ele era um sapateiro que era abolicionista, que fazia parte de um círculo abolicionista aqui em Floripa, que eles juntavam grana para comprar a alforria das pessoas escravizadas, assim, e, né, um simples sapateiro, assim, né, que morava ali perto da Praça 15. E agora, toda vez que eu passo ali na rua, eu fico pensando, qual dessas casas aqui será que era a casa do artista Bittencourt? E sua oficina? Assim, é muito legal descobrir a rua mesmo, né? Assim, o que elas revelam, a história e tal. Eu acho bem... Sim. É uma coisa que me fascina também. Assim. Sair viajando aí. Vamos pro roteiro do ano em que meus pais saíram de férias. Eu peguei uma sinopsezona aqui, mas eu não vou ler tudo isso aqui, porque conta o filme inteiro. Eu vou falar só do que eu lembro. Bom, é um filme que se passa em 1970 e é um menino que ele acha que os pais saíram de férias, ele tá ali para ser deixado com o avô enquanto os pais vão viajar, mas acontece um fato com esse avô e ele acaba sendo cuidado por um vizinho ali, e, bom, ditadura militar. E o que eu gostei muito desse filme é falar da ditadura a partir da perspectiva de uma criança, né? Que às vezes eu fico pensando, assim, tipo, como é que se conta tanto a mesma história, né? Tipo, história sobre a ditadura. Sei lá, provavelmente todo ano sai alguma coisa sobre isso, mas como é que a gente busca uma outra maneira de se contar, né? Não se esgotam as maneiras de contar. Eu acho que esse filme é um bom exemplo disso, né? Traz esse menino ali, é pelo olhar dele que a gente descobre essa história. Mas fiquei curiosa por cair um roteiro no vestibular. E aí queria saber a tua avaliação sobre isso. Eu achei um gesto interessante, né? Eu gosto de ver nas listas também, às vezes, o movimento em direção às outras artes, né? Jamais de uma universidade colocou álbum, né, de artista, do Racionais, do Tropicália, etc. Né, apareceram, né, para fazer essa leitura do álbum do artista de música, né, como texto. E aqui houve esse movimento na direção do cinema, né? A gente tem um curso de cinema na nossa universidade já há algum tempo, e desloca um pouco a gente, né, desse lugar de conforto de algumas textualidades para aprender a lidar com um texto que não é um texto que existe por si só, né? Ele é um texto que é escrito para outro fim, né? E é muito curioso de ver... Eu vi esse processo, foi uma coisa que eu trabalhei em sala de aula também, como o pessoal, né, meus alunos iam se dando conta de que, né, roteiro escrito não é roteiro editado, realizado, e não equivale à obra audiovisual que a gente assiste, né, no cinema. Assim. Quanta coisa que está no roteiro e na hora de editar, bom, não parece que deu um bom resultado, né, o diretor, por alguma razão, achou que aquilo não merecia ficar ali, ou coisas que vão se diferindo do roteiro no próprio processo de gravação. Então ele é um texto base, né, é um texto que existe para que outro texto, que é o filme, exista, mas que é legal vê-lo valorizado na sua materialidade também, né, ninguém faz filme a partir do nada, né, tem um planejamento, tem um script, e é dali que se parte. E com esse filme que eu acho tão, por tudo que você falou, que eu concordo, é o que me chama a atenção, né, bastante nessa obra também, e eu vi ele como um filme de escola já muito fortemente, assim, né? Acho que até no Fundamental 2, assim, você começar a introduzir um pouco a temática da ditadura militar, ele sempre funcionou bem, porque justamente por isso, né, tem um olhar que se aproxima da criança, tem essa pequena história da criança e seu avô e seus pais, e a ditadura, e a Copa de 70 acontecendo, né, ao mesmo tempo, né, esse contraste justamente, né, entre a violência da ditadura comendo solta e essa, né, euforia e glória nacional ali de estar, né, torcendo para ganhar a Copa, e que as coisas vão se entrelaçando, né, dentro da vida dele, dentro desse recorte da vida dele que a gente conhece ali, né. Camiseta verde e amarela, aquele negócio. Quando ainda era bom vestir a camiseta do Brasil.
Ai, Deus, me deu Ainda, até ainda é meio difícil olhar essa camisa. Ainda é. Não O tem... Bruno Mars tentou, né? Bruno Mars Tentou. é nosso Ele cumpriu uma missão redentor importante, da né? camiseta. Eu só ia sempre falar importante. uma curiosidade, que um dos roteiristas ali, o Cal, é o do Castelo Rá-Tim-Bum, né? Sim, Castelo Rá-Tim-Bum, né, Disney Cruise, tem várias coisas de... Nossa, grande criador de... A Ana Mui-Laerte, se eu não me engano, é do Que Horas Ela Volta, né? Que também é maravilhoso, né? Fica a dica. Só sobre o roteiro, eu lembro de já ter, assim, discussões acaloradas no curso de letras, né? Que você que frequentou aquele ambiente, é um ambiente que a pessoa gosta de discutir o negócio, né? E, assim, de outras linguagens estarem ocupando o lugar da literatura em prova de vestibular. E, né, é uma coisa que eu fico meio dividida, confesso. Não tenho uma opinião, assim, fechada sobre. No sentido de que, assim, aquilo que você falou, já foram 12 livros, baixou para 10, estamos em 6. Só que agora tem 5 livros e um roteiro. Então, sabe, do livro estar perdendo espaço para outras linguagens. Eu entendo o ponto, mas não sei o quanto eu me apego. Não vou sair fazendo um protesto aí por causa disso. Enfim, não sei. Essa discussão vai mais longe, né? Tô lembrando lá do Antônio Cândido dos anos 50, nos anos 50, quando a literatura começou a perder a centralidade na vida do espírito, né? Diz isso, assim. Então, não é agora com a lista da UFSC que esse processo da literatura, né, em relação às outras linguagens, às outras artes, começou a acontecer, né? Já é o fim do livro. É um sintoma de muita coisa anterior. A gente trabalha com textualidades, né? Toda a base nacional comum curricular, etc. e tal, propõe que a gente trabalhe com textualidades múltiplas, né? Então, não que eu aprove muito bem esse CC, tá? Mas vamos dizer que tá ali essa ideia, né? Inclusive desses textos multimodais, etc. e tal, né? Como cinema, às vezes até num exagero, assim, né? Ensinar os alunos a fazer tweet, tipo, não precisa ensinar isso, né? Já faz por conta própria. Enfim, mas entendo o ponto da discussão, entendo que a gente, né, procure defender esse espaço, mas também entendo que a gente está no meio de tanta coisa, né? Eu não sei, não consigo ser tão terrenho, assim, talvez quanto algumas pessoas nesse sentido, tão conservador, talvez, não sei. Beleza, Isso. então vamos falar agora do Mês da Gripe, que é o romance experimental do Valêncio Xavier, um curitibano, que a sinopse diz que é uma narrativa que ficcionaliza a epidemia da gripe espanhola ocorrida em 1918 em Curitiba, e tem como pano de fundo o fim da Primeira Guerra Mundial, e o texto ele é todo feito por colagens, mistura vários gêneros textuais, né, ele inspirado pelos modernistas e dadaístas. E eu li também que esse livro foi relançado durante a pandemia, o que eu achei interessante, no mínimo espirituoso. Que teve um movimento de muitas narrativas que tratavam de outras epidemias e pandemias meio que voltarem à evidência, né, durante a pandemia. Né? Parece que a gente estava buscando fontes de outros tempos, assim, né, para entender lá o Diário do Ano da Peste, ou A Peste do Camus, esse aí, né, tantos outros livros que trataram de pestes e epidemias, eles meio que voltaram. E esse aí também era que talvez andava um pouco esquecido e talvez ainda seja um tanto, né, um pouco conhecido do grande público, assim, mas que voltou à baila justamente nesse momento que a gente, né, estava vivendo, né. E o que tu acha desse Que livro gostoso, aí? né? Ler sobre o fim do mundo durante o fim do mundo, Sim, né? não basta viver, a gente tem que afundar a imanação nisso também. Porque é só para ver, assim, se já foi uma coisa que já aconteceu, a gente também vai esperar isso aqui, não. Eu creio que é isso. Né? Enfim, a gente mesmo, né? Tentando acreditar nisso. Mas então, esse livro do Valêncio, ele era paulistano e foi passou o resto da vida em Curitiba, inclusive, que é onde se ambienta, né, a história. Ele começa com a coisa do gênero, né, na capa da primeira edição, o Valêncio definiu isso como uma novela experimental. E aí, bom, engraçado que hoje de manhã eu falei disso dando aula, né, assim, gente, novela pra gente no Brasil, quando a gente escuta, a gente pensa em telenovela automaticamente, né, mas essa aqui é de 81, nos anos 80 a telenovela já estava aí, firme e forte, mas não é daí que ele busca, não é referência à telenovela, e sim
a isso que talvez seja, digamos, maior que um conto, menor que um romance, né? Fica nesse limbo de dimensão, assim. Os países de língua inglesa, novel e tal, tem uma tradição muito maior de uso, porque é o que é o nosso romance, né? Mas, e isso já gerou umas outras discussões, então, inclusive, acho que Augusto Campos e outros que chegam a chamar isso de romance gráfico, aí tem gente que já quer esticar isso para graphic novel, que também já é outra coisa, né, que não é bem que está em questão aqui, embora seja uma narrativa que trabalha com elementos visuais e verbais, né, eu vejo como coisas distintas, assim. Então, primeiro tem essa discussão do gênero. Segundo, tem essa coisa da colagem, né, é um livro que se comporta com uma junção de vários textos de gêneros distintos que vão contando 2 meses desse 1918 em Curitiba, né, quando a pequenina gripe espanhola está chegando, mas que justamente vai deixar várias lacunas para a gente preencher, né, porque é isso, na verdade é assim que a gente se relaciona com a história, né, a gente vai juntando coisas, vendo, lendo, ouvindo, e a gente, né, ninguém conta a história, a nossa história do tempo presente pra gente, né, tintim por tintim, como ela tá acontecendo. A gente vai montando na cabeça da gente o que é essa bendita história. Então ele meio que radicaliza isso, né, da relação com a memória, quando ele monta um livro inteiro sobre isso na base da colagem. E na base da colagem que as coisas às vezes se contradizem, né, em que não necessariamente a história é uma só. Então, fica para o leitor justamente fazer esse papel de leitor, né? Costurar os pedacinhos. E um negócio que é interessante, que eu acho que para o pessoal observar, né? Às vezes a gente tem uma noção muito fixa da língua escrita, né? Como se ela sempre tivesse sido a mesma coisa, né? E não é assim, né? A ortografia é uma norma, é uma lei, né, enfim, e isso já mudou muito ao longo do tempo, para não falar nem de tanto tempo, né, a gente está falando de um século atrás, e você tinha toda uma outra base de estabelecimento da ortografia do português, que é o que aparece nesse texto aqui, né, então já desde o título do livro, mesmo com Z, gripe com 2T, né, espanhola com H, né, química com CH, enfim, né, a ideia de tentar espelhar a raiz grega, a raiz latina das palavras, né, na maneira de escrever, né, tem quem chame de pseudo-etimológica essa ortografia, né, e um século depois a gente teve já trocentas mudanças nisso até chegar a esse acordo ortográfico que a gente tem hoje, né, que é dita maneira, né, dita correta de escrever o português atualmente, né. Eu acho legal ter esse choque, né, histórico, com uma história que, sei lá, tem um século, e, né, toda a forma desde a forma mais visual de escrever, até de articular as frases, de fazer jornalismo, de tudo, era muito diferente, né. Ele foi escrito quando? Foi publicado pela primeira vez quando? 81. 81. Né, dos anos 80. O Valência nasceu nos anos 30 e morreu em 2008, se eu não me engano. E foi um cara que também trabalhou com cinema, né? Foi um dos fundadores da Cinemateca de Curitiba e tal. Então, dá para pensar nessa coisa da montagem cinematográfica e aqui da montagem da história a partir disso, né? De ir colando, sei lá, um cartão postal com uma foto, com um poema, com o depoimento de uma senhora que dizem que teria vivido o negócio, a Dona Lúcia, né? Que aparece aqui dizendo que deu esse depoimento em 76, que também sabe lá se há uma Dona Lúcia, se não há, se é um ente fictício inventado, né, que ele colocou aqui no meio. E é isso, sobrepõe... falei do jornalismo, né, eu acho, uma das coisas que eu acho mais legal de ver nessa sobreposição dos textos ali é que tem um jornal negacionista. Ah, não pode ser. Dos 2 jornais que aparecem, tem um que não tá acontecendo nada, isso aí não sei o quê. Até o dia que eles têm que dizer, o jornal saiu com menos páginas do que a gente gostaria hoje, porque vários dos funcionários que trabalham na gráfica estão doentes em casa, gripados e tal, vocês não teve mais como pegar, não tinha gente para trabalhar para o jornal. Então, tem esse que fica em casa. Isso, tem esse confronto de versões, né, entre os jornais. Tem um poema que vai percorrendo a coisa toda no meio, que é bastante pesado, assim, trata de um estupro no meio da história toda. Tem a vida dessas pessoas que estão ali, né, tentando sobreviver, adoecendo, tentando cuidar umas das outras, né, as falas, os relatórios do inspetor sanitário falando, né, do desenvolvimento da epidemia ali. Então, especialmente, eu acho que especialmente depois da gente ter vivido o que viveu, né,
20, 21, a gente lê também esse livro com outros olhos, né? A gente olha para um século antes e, poxa, como as coisas se repetem, né? Primeiro como tragédia, depois como farsa, né? Quem diria, mas, Bom, vamos para a Lemota, que a gente não esqueceu. não esquecemos daquele Não esquecido, não. O livro jamais esquecido, chamado Velhos. É uma coletânea. Adorei. Ela é carioca, né? Sim, sim. A gente trouxe, né, em parceria ali com a pós-graduação de literatura, a gente fez uma conversa com ela, assim, foi muito legal, querida. Beijo, Ale. Se você estiver ouvindo isso. Beijo, ganhe beijo, Ale. Esse livro é uma coletânea de contos que tem como tema a finitude, né? São pessoas idosas falando sobre o fim da vida, fala de saúde, doença, senilidade, enfim. E eu encontrei ali um texto, uma apresentação que foi feita pelo Itamar Vieira Júnior, né, sobre esse livro. E me chamou a atenção que ele diz assim: nomear a forma narrativa presente como microconto seria reduzir o projeto literário da autora. Aí quando eu li, eu pensei, então é microconto. Meu tipo de livro. Finitude, senilidade. Morte, luto, microconto. Mas ele faz ali toda uma defesa, né, de por que ele acha que esse termo não é o mais correto, né, para se referenciar à narrativa de pequena extensão, porque os textos são muito potentes, são poderosas sínteses do nosso tempo vital. E, meu Deus, ele elogia horrores o livro, achei lindo, assim, o que ele escreveu sobre. E aí eu queria que você nos contasse um pouco, então, sobre esse livro, sobre a Alê, né, que é aí tua amiga íntima. Nossa, íntima de Oliveira, assim, não vai pra tanto. A gente se conheceu esse ano e tal, mas... Né, se cruzou por aí. E como é que você acha que pode cair na prova também, né? Interessante ter conto também, né? Sim, eu sempre acho um desafio para a prova os livros de textos curtos, né? Seja um livro de poemas, seja um livro de contos, seja um livro de crônica, porque, assim... Eles são muito variados, né, em seu interior, e aí como é que você pega e traz isso para uma única questão da prova? Duas, né? A prova de português tem 12 questões, em geral, umas 8 ficam em torno dos livros, umas 4 eles acabam colocando algum outro texto, né, e versando sobre outra coisa. Às vezes um texto ligado com os livros, às vezes não necessariamente, então depende muito. Embora o Itamar tenha dito isso, né, eu acho que ela curte esse termo microconto, né? Ela curte afirmar essa concisão e não ler esse prefixo como uma coisa de demérito, né? Não é porque é micro que é menos. E acho que, poxa, a gente acha que escrever coisas enormes dá trabalho, mas depurar um escrito, cortar um escrito é uma coisa, dizer muito com pouco é uma coisa muito difícil também de se fazer, né? Então admiro bastante ela, porque eu sou muito mais prolixo quando eu tento escrever, né? Minha coisa sempre vai mais, assim, ela, inclusive nos continhos que ela publica no Instagram, lá naquela revista Vício Velho, é mais conciso ainda, né? Aí micro, né? Tipo, algumas linhas, assim. Contei aqui, são 30 pontos, justamente, né, que ela articula nesse livro, e a gente falou de finitude, de tudo mais, mas é uma coisa que ela colocou e que eu acho legal, talvez não pensar a velhice só como fim, né, a gente materializa a figura do velho como aquela pessoa cuja vida meio que já acabou e tá ali só olhando para trás, meu passado, como era bom quando eu era jovem, quando eu ia no baile, e a vida dos velhos existe, né. A vida das pessoas de 60, 70, 80, 90 anos, ela está acontecendo. Eles estão fazendo coisas no mundo, né, até o dia em que se despedem desse mundo. Então, acho que ela consegue olhar para isso também, para esses velhos, né, esses personagens dela, tendo uma vida no presente. Né? É velho usando Tinder, é velho puto da vida com neto, com sobrinho, por causa de herança, né, já quer me matar e ficar com o meu dinheiro, pô, tô aqui vivo ainda, né. Quem nunca viu esse tipo de questão na família? Um clássico. Estão torcendo para a pessoa morrer ali, só esperando para fazer o inventário, né? Então ela coloca essas figuras, né, no curso, e em geral os personagens dizem a idade, né? Tenho não sei quantos anos, não sei dizer se em todos, mas em quase todos você tem um personagem que, né, tenho tantos anos e não sei o quê. Então ela situa, né? Os narradores se situam um pouco, né, na faixa etária, e tem isso, tem a coisa de estarem vivendo, né, a sua vida, a sua velhice
nesse Brasil contemporâneo, tecnológico, complicado, violento por vezes, e absurdo muitas das vezes também. Eu acho que uma das coisas que eu mais gosto é quando ela puxa para explorar o absurdo, mas é um absurdo tão plausível, né, assim, e muito conciso, né, da maneira como ela coloca nessas 30 narrativas. Lembrei do livro que eu tô lendo, que é e a Carol viu a série, que é o Fim, da Fernanda Torres. Eu já via tanta série circulando ali mas vai ficar para as férias, né? Porque até agora, como professora, a gente tava... Claro que a gente lê outras coisas também, mas tem que ficar indo e voltando na lista, essa coisa, preparar a aula, para avaliação. Então, ela consome boa parte do nosso ano também, né? Sim, ler por lazer é mais difícil. E o que eu ia dizer, é interessante, né, pensar que esse ano saiu justamente, né, o levantamento do IBGE que mostrou como a nossa população está envelhecendo, né. Uhum. A linha de corte da metade da população brasileira agora é 35 anos, né, subiu quase 10 anos entre o de 2010 e o de agora, né, então a gente tem metade dos brasileiros com até 35, metade de 35 para cima, né, eu já passei para metade de cima. Meu Deus do céu, faz tempo que eu tô na metade de cima, né? Ai, agora Jesus. É só puxar que sobe. Ai, sim. Não, você falando assim, porque os idosos fazem tudo. Os idosos estão no Tinder, os idosos não sei o que. Eu falei, gente, é a gente. Mas é legal justamente que não tem essa idealização do idoso, né? Como aquela figura que é sempre boazinha, ou aquela a vozinha fazendo tricô e bolinho pro neto, né? Ou tá lá sempre sentada na cadeira de balanço dizendo, no meu tempo que era bom, não sei o que e tal. Ela coloca esses idosos em jogo com a sua vida presente, né? Ela disse que não gostava do termo idoso, gostava do termo velho mesmo. Mas eu acho isso muito, muito legal, nas mais variadas situações, assim, né? Eu tô com o livro na mão, folheando, a gente olha cada um. E claro que fala de morte, né? Da proximidade da morte, que é um tema recorrente. Mas também fala de amor, por exemplo, né? Coloca esses idosos tendo relações amorosas ainda, né? Na terceira idade. Um negócio que super acontece e tal, e que às vezes a gente negligencia. A pessoa tem... Né? Tem desejo, tem vida sexual, existe tudo isso lá com 70, com 80, as coisas estão rolando ainda, né? A gente não deve matar as pessoas antes de elas morrerem, né? Assim dizer, considerar que estão mortas se elas estão aqui nesse mundo ainda, né? Bom, às vezes as pessoas estão mortas por dentro, mas tudo bem. E às vezes antes de serem velhas, né? Isso, às vezes antes de serem velhas, né? Às vezes envelhecem. Antes, né? Tem gente de 20 anos mais velha que o próprio avô aí, né? De espírito. Sim. Com esse papo existencialista, a gente... essa reflexão. A gente vai comprar um vinil. Não, eu já tenho aqui uma série. Vamos aproveitar Black Friday, gente. Né? Olha o ácido hialurônico. De ouro. Só o pessoal da parte de cima da tabela. Só a parte de cima. Jorge, muito obrigada por ter participado, trazido aí um resumo dos livros, tenho certeza que vai ajudar. Esse episódio do vestibular, ele sempre dá uma movimentada, porque os teus alunos provavelmente estão lendo, ou muitos outros também aí querem saber para chegar no vestibular. Eu espero não ter falado nenhuma besteira também, não. Algumas eu falei, assim. Mas duvido que falou mais do que eu e a Carol falamos nos 2 últimos anos. Eu imaginava falando coisas assim, inventando pontes voz da nossa cabeça. Fala besteira bom às vezes também, né? Não dá pra fazer besteira pra prova do vestibular, mas... Por favor, e pro pessoal distrair um pouco também, né? Não é levar só um pouco mais de boa, né? A relação com isso tudo. O mundo já é muito pesado por si só. Exatamente. Foi muito bom. Foi muito bom. E para quem está nos ouvindo, né, a gente recomenda que assinem a nossa newsletter, porque a gente também faz serviço, né? Podcast Pós-Fácil, substack.com, porque lá vai ter os links para os livros, né, e outros conteúdos extras que podem ser úteis para quem vai prestar o vestibular. A gente somos umas anjas. Umas anjas. A gente tá aqui para prestar serviço. Jorge, brigadão, tá bom? Queridas, valeu. Um beijo para vocês. Espero ver editado como é que vai ficar e tal.
E Até o próximo. vou terminar de arrumar minha mala agora, porque 4 da manhã eu tô marcando parar. Boa viagem. Vai tomar um tacacá. Se vocês gostaram desse episódio, lembrem de curtir, compartilhar, marcar a gente nas redes sociais, @posfacilpodcast, e fazer uma boa avaliação nos tocadores, dar um like no YouTube. Tudo isso é muito importante para o nosso trabalho chegar a cada vez mais pessoas. A gente lembra também que o Pós-Fácil é mantido por financiamento coletivo. E a gente tem a meta de atingir R$ 1.500 por mês em apoios lá no apoia.se/Pós-Fácil-podcast. Doando a partir de R$ 10 por mês, você concorre a combos de livros de editoras como a Companhia das Letras, a Boitempo e a Relicário, que são nossas parceiras. E essa é a nossa recompensa física. A moral é você incentivar o jornalismo cultural e compromissado com causas sociais, feitos por mulheres e independentes. E depois do vestibular, para você aproveitar as férias, se você é apaixonado por literatura, que não leu só os livros do vestibular só porque tinha que passar na prova, a nossa dica é maratonar a série especial do Pós-Fácil sobre literatura catarinense e acompanhar a gente em posfacilhub.com. Até a próxima! Este podcast é uma produção de Pós-Fácil Hub de Jornalismo em Áudio. A edição e sonorização são de BZT Studio. O roteiro é de Stephanie Ceola. O projeto gráfico é de Traço Design. Vai tomar um tacacá. Eu tava esperando falar isso o episódio inteiro. Dizendo tacacá. Esse podcast foi editado pela BZT e produzido por Pós-Fácil.